Fala pessoal, tudo certo por aí? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Escola do Motion, tutoriais de After Effects. E nessa aula, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês 12 efeitos aqui do After Effects que você pode utilizar nos seus projetos, são bem tranquilos, bem fáceis de fazer. Eu vou estar passando um por um, mostrando como é que faz, beleza? Então, antes de a gente começar, só quero te pedir uma coisa, deixar o seu like e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Porque aí o YouTube vai entender que esse conteúdo, esse material, ele é relevante e vai transmitir, vai repassar para mais pessoas. E é isso que a gente quer, mais pessoas aprendendo aqui sobre After Effects. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então vamos lá, o primeiro efeito que eu quero mostrar para vocês aqui é o efeito Echo, tá? Eu vou colocando os nomes aqui em inglês e português na tela para vocês. E o primeiro efeito é o Echo, tá? O que serve esse efeito? Ele vai criar um efeito de rastro, vai deixar uma animação de movimento mais dinâmica para os seus elementos aqui. Então essa aqui é uma composição, ó, sem o efeito. Vou dar um play. É um movimento que eu criei aqui sem o efeito, certo? E o que eu vou fazer? Esse efeito aqui, ó, vou ativar o Echo, tá? É só você pesquisar nos efeitos por Echo, tá? Está em inglês, é E-C-H-O, Echo. Eu vou ativar e qual que é a função dele? Olha só. Ele vai dar esse efeito aqui de movimento bem interessante. E aqui nas configurações você pode, por exemplo, ó, números de echoes. Você pode aumentar aqui para 10, por exemplo. Olha o efeito que ele dá. Ele vai aumentar o rastro do elemento. Você pode colocar qualquer elemento de movimento, né? Aqui no caso eu desenhei um caminho. E ele fez o movimento, né? Olha só que interessante, ele vai fazendo um rastro. E aí você pode fazer as configurações aqui, enfim, mudar o tipo, o tempo desse movimento e ter as configurações de acordo com o que você necessita. Então esse é o primeiro efeito Echo, bem interessante, pode ser bem útil dependendo do que você quer fazer no seu projeto. O segundo efeito aqui é o Spherize. Ó, em inglês tá bom, hein? Spherize ou Spherize, se é em português, seja lá como você queira falar. Esse efeito, o esferizar em português também, né? Esse efeito ele cria uma textura de esfera, nada mais que esse efeito aqui, ó. Esfera passando atrás ou na frente de um objeto ou elemento, olha só. Ele vai criar esse efeito, como se fosse aquele efeito olho de peixe que tem de câmera, de lente, né? Na verdade. Então, ele cria esse efeito aqui, ele é bem simples, bem legal também do efeito de você fazer num texto, por exemplo, que nem está aqui. Então, se você buscar aí pelo nome Spherize ou em esferizar, em português, vou aplicar ali no texto, por exemplo, vou aqui nos efeitos, ó. Você pode aumentar o raio, ou seja, o tamanho aqui dessa ampliação. E aí você pode brincar aqui no Center of Sphere, nos keyframes, ó, vou abrir aqui os keyframes. Tá vendo? Marquei um keyframe no começo, ou seja, essa bolinha aqui, ó, no começo. E no final eu coloquei essa bolinha passando pela todo o texto até o final. Então ele fez esse movimento. É só marcar os keyframes aqui no Center of Sphere. Marca o primeiro keyframe e vai para onde você quer no final. E movimenta através desse pontinho aqui. Certo? Mais um efeito bacana para você utilizar. Spherize. Bora para mais um efeito, que esse aqui é o chamado Trim Path, ou então aparar caminhos, tá? Em português. Ele é bem interessante também para você utilizar em caixinhas de perguntas, para fazer contornos de shapes, que nem até aqui, ó. Eu coloquei um shape utilizando a ferramenta de formas, né? Que é o Rectangle Tool. Então eu fiz um retângulo e para fazer esse efeito aqui, de fazer a linha correndo atrás da outra, né? Esse efeito infinito aqui, né? Que nunca termina. É bem simples, você vai fazer aqui, ó, selecionar a camada de forma, que eu fiz aqui no caso um retângulo. Você vai abrir as propriedades, vir em Contents, certo? Em Contents tem esse botãozinho aqui, ó, Add. Tem esse Play e você vai procurar o Trim Paths. Adicionar ele vai abrir essa propriedade aqui e a gente mexe no Start e no End. No caso aqui, ó, eu mexo no Start, ele vai estar assim, completo. Você vai aumentar ou diminuir o quanto você quiser. Enquanto você precisar, certo? E aí no Offset a gente vai animar, colocar um keyframe aqui, ó, no stopwatch, no reloginho. Cria o primeiro keyframe, vai mais para frente, até onde você quiser. E cria o outro keyframe mudando aqui, ó. Pode tanto colocar voltas completas aqui no número, quanto aqui nesse número em graus, tá? Então você adiciona aqui quanto você quer que ele
rode, quanto ele ande. E aí você marcando os 2 keyframes, você pode dar o play e ele vai estar feita a animação. Lembrando que se você quiser ajustar uma coisa, é só mexer aqui no Start, ó, e aí ele vai estar diminuindo ou aumentando aqui o caminho traçado para você. Fechou? Então mais um efeito para você, o Trim Path ou aparar caminhos. Próximo efeito é o CC Page Turn, é o famoso efeito de adesivo. Inclusive, esse vídeo, a gente já fez um vídeo específico mostrando esse efeito bem completinho. Eu vou deixar um card aqui em cima para você estar acompanhando esse vídeo exclusivo que é exclusivamente sobre esse vídeo, sobre esse efeito, aliás, o CC Page Turn. E esse efeito colando adesivo bacana, ele é muito fácil, muito prático de você simular esse efeito. Pode parecer complexo, mas não é. Simplesmente, por exemplo, eu coloquei essa imagem que é uma fita PNG e nessa fita eu apliquei o efeito CC Page Turn, tá aqui ó, Page Turn eu apliquei nessa imagem e aí aqui nas configurações, ó, no efeitos, eu vou simplesmente pegar esse ponto aqui, ó, cadê o ponto? Eu marquei um keyframe no começo, marco o keyframe, tá vendo esse pontinho aqui, ó? Você coloca onde você quer, lá no começo, por exemplo, e aí você marca o keyframe onde você quer que cola, ou faz o movimento de colar. E aqui, ó, você mexe também no último pontinho. E aí, simplesmente ele vai fazer esse movimento para você colando o adesivo. Você pode suavizar o keyframe para ficar melhor o movimento. E aqui você pode até aumentar, configurar algumas coisas aqui de setar os ajustes do jeito que você preferir, mas basicamente é isso. Você mexe no Fold Position através dos keyframes. Marca o keyframe onde você quer de começa o movimento, né? Por exemplo, lá para fora. E marca um outro keyframe onde você quer que termina o movimento, certo? E aí você dá o play e ele vai fazer esse movimento. Bem bacana, bem prático para você fazer esse efeito de adesivo ou colante. Bem legal também. Efeito número 5, o próximo é o CC Light Sweep. É esse efeito de luz passando na frente de um elemento, de um texto, pode ser uma imagem. No caso aqui eu coloquei uma imagem PNG, que é o logo do Scholed Motion. E aí, aplicando esse efeito, que é o CC Light Sweep, aqui ó, Light Sweep, não é o outro, é esse Light Sweep. Aplicando ele em cima da imagem, vai vir as configurações aqui. E aí você pode ajustar aqui, ó, vou deixar aqui para mostrar o raio de luz. Tem a intensidade, você pode aumentar ou diminuir, você pode, aqui no width, você pode aumentar ou diminuir a grossura aqui da luz, que vai o raio da luz. E no center, nessa opção aqui, a gente vai colocar os keyframes, sempre com keyframes, a maioria dos efeitos, né, a gente usa keyframes, aplicando no começo, e aí você vai andar até onde você quer. Inclusive ele tem o ponto, tá vendo aqui, ó? Esse ponto que você vai trabalhar com ele. Se mexe no começo, coloca o ponto onde você quer e no final onde você quer terminar a luz. E aí quando você soltar o play, ele vai fazer um movimento. E você pode suavizar os keyframes para ficar mais interessante, um efeito mais natural. E você pode fazer outros ajustes caso você queira, né? No caso a direção também. Se eu mexer a direção aqui, ele vai mudar a orientação aqui nos graus dentro da sua imagem, do elemento que você aplicou. Então basicamente esse efeito bem utilizado, também bastante utilizado, é o efeito de luz, o CC Light Sweep. Próximo efeito é esse aqui, o número 6, o Posterize Time, ou posterizar tempo em português, tá? O que ele faz? Ó, eu deixei aqui sem aplicar o efeito. Eu coloquei aqui, apliquei o wiggle na posição, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó, o wiggle, eu coloquei uma expressão wiggle, tá? De posição, para ele fazer esse movimento de posição aleatório, certo? Nesse shape, né? Nesse quadrado aqui. Mas o que eu quero fazer? O Posterize Time, ele faz esse efeito aqui, ó. Vou ativar ele. Você pesquisa por Posterize Time ou posterizar tempo. E ele vai travar esse elemento, a camada, por uma taxa de quadros específico. Sabe o FPS? Que tem muito em jogos, enfim, em vídeos. FPS é frames per segundo, frames per second. Então, ele vai travar numa quantidade de frames. Então, se eu quero dar aquele efeito de mais quadrinhos ou efeito animado, de desenho animado, enfim. Esse efeito aqui, em vez de ficar uma coisa mais fluida, o quanto menor você colocar aqui, que no caso são os frames, se eu colocar 5, olha o efeito que ele vai dar. Como se fosse um stop motion.
eu acho que o exemplo mais prático seria um stop motion. Ele vai fazer esse efeito aqui bem travado. À medida que eu vou aumentando o número, por exemplo, 20 frames por segundo, ele vai deixando um pouco mais fluido. Se eu deixar 50 frames por segundo, ele vai ficar bem mais fluido. Então essa é a brincadeira de você utilizar valores menores, por exemplo, 5 ou 10, eu acho que 10 ficou legal. 10, ele vai fazer esse movimento aqui, dentro do wiggle, né, da expressão, no movimento do elemento. Então, utilizando o Posteries Time, a gente brinca com esse quadros por segundo. Você define a quantidade de quadros e aí você aplica nessa imagem dentro do movimento, que dá esse efeito aqui. Audio Spectrum, esse aqui também é bem interessante utilizar para criar formas de áudio baseado numa música. Esse aqui é muito prático também para você criar essas waves, né, sound waves, essas ondas sonoras, para ela reagir de acordo com uma música. Então eu coloquei uma música aqui, eu não vou soltar para não dar problemas em questão de direitos, tá? Mas eu adicionei uma música aqui, você pode simplesmente soltar na timeline. E aí eu criei um sólido, você cria um sólido, tá? Aqui no New Solid, você cria um sólido, qualquer cor. E aí você adiciona esse efeito no Audio Spectrum, tá? Ou espectro de áudio em português. E aqui é o seguinte, nas configurações ele é bem simples também, porque você vai simplesmente aqui, ó, Audio Layer, você vai selecionar qual que é a camada de música. No caso aqui, ó, uma música do Alok. Eu simplesmente seleciono essa música, que é essa camada aqui da música que eu adicionei, certo? E ele já vai começar a reagir automaticamente com o que está rolando aqui embaixo na música, em tempo real. Eu posso soltar play porque eu desativei a música do computador, então ó, mostrar reagindo, ela vai fazer esse movimento de acordo com as frequências da música. E aí você pode fazer os ajustes conforme você quer. Aqui ó, a frequência que começa, que ela vai começar a reagir, a frequência final, a quantidade de bandas, ou seja, ó, os risquinhos aqui. E você vai brincando com o que você prefere, com o que você está precisando utilizar aí no seu projeto. E aqui você pode mudar a cor, ó, a cor das ondas sonoras, e aí fica a seu critério, o seu gosto de como você quer utilizar. Mas esse efeito ele é muito fácil, tá vendo? É só você adicionar a música, adiciona um sólido, seleciona a camada da música aqui e o resto é só a configuração de sua preferência de como ela vai estar reagindo aqui, ó. Mas é muito fácil você fazer esse efeito de onda sonora. Esse efeito aqui ele é chamado de pintar NTSC. Eu não sei o porquê NTSC, sinceramente, eu não sei se tem outro nome também, mas foi o que eu encontrei aqui no After Effects, não vi outro nome. Então vamos chamar disso aqui mesmo, pintar NTSC. O que ele faz? Tô com um texto aqui, ó, vou mostrar o efeito aplicado já. Esse efeito aqui, nada mais, nada menos do que ele fazer esse efeito de pintar, né? Como se estivesse pintando aqui o texto, revelando o texto que está atrás. Então, eu criei um texto e coloquei esse aqui, né? O efeito de pintar NTSC. E aí, através dos keyframes também, a gente mexe na transition, aqui é a transição. Então, primeiro keyframe põe no 0, se você não quiser revelar nada, e no final, onde você quer completar, você põe aqui o tanto que você vai completar. Para a direita, você mexe, quanto maior o número aqui, ele vai revelar, quanto menor ele vai diminuir. E aí você vai brincando a quantidade dos keyframes que você quer fazer e a animação que você preferir. Tem, óbvio, tem outras configurações e ajustes que você pode mudar a cor, mudar a opacidade, o ângulo que ele vai revelar aqui, mas aí fica também a seu critério e seu gosto, beleza? E se você quiser fazer também em imagem, também dá. Eu coloquei minha imagem aqui, ó, a mesma coisa, o logo do After Effects, fazendo esse efeito de revelação, né, pintar. Mesma coisa, aplica, utiliza os keyframes aqui na transição e é sucesso. Próximo efeito, e esse aqui ele é muito top, o efeito muito da hora, por ser um efeito simples de ser aplicado, mas que é muito da hora, o efeito é muito bonito, que é o Scatterize. Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas ou Scatterize, né, em português. Ele vai gerar esse efeito aqui muito top, que é de desintegração, como se tivesse o elemento aqui desintegrado em milhões de partículas minúsculas. Ele é muito fácil, ele não é tão pesado, creio que qualquer computador aí possa rodar tranquilo. Então basicamente eu fiz o seguinte, eu adicionei um raio aqui, no caso um elemento PNG, tá? Ele funciona com qualquer elemento. Eu só fiz uma pré-composição
Cadê que eu perdi o negócio aqui? Aqui, K3. Eu fiz uma pré-composição aqui, certo? Para ele colocar no tamanho inteiro da composição principal, não só o elemento aqui, para o efeito ficar mais abrangente aqui na tela. Então eu apliquei o CC Scatterize, e aí aqui no Scatter que a gente vai brincar com o efeito, né? A quantidade do efeito. Então aqui eu quero que ele comece a explodir. Marquei um stopwatch aqui no keyframe em 0, coloquei até o ponto que eu quero que ele aumente, ó. Ele vai até sumir as partículas. Então você pode adicionar o jeito que você quiser, e quando você der play, ele vai fazer essa animação de todas as partículas se desintegrando. É muito da hora e é bem fácil de se fazer. Número 10, o efeito Fill, ou preenchimento em português. Ele é muito simples, nada mais do que mudar a cor, né, do seu elemento. Então ele vai preencher o seu elemento com a cor muito simples e fácil de mexer. Então se você adicionar o elemento, o efeito Fill, você pode adicionar aqui. E o legal é que você pode, por exemplo, brincar com os keyframes aqui no Color. Então se eu marcar um keyframe no Color, eu posso ir adicionando, mexendo aqui, ó. Aqui nesse keyframe eu adicionei o vermelho, no próximo keyframe eu adicionei o amarelo, e assim por diante, ó, o verde, o azul, o rosa. Então eu posso mexer aqui e fazer esse efeito aqui trocando a cor do preenchimento de um elemento. Bem facinho também, bem prático de você estar utilizando esse efeito. É bem útil também, né? Número 11, o efeito Turbulent Displace, ou deslocamento turbulento em português. Esse efeito ele vai gerar distorções de ondas, assim, ó. Ele pode ser aplicado em qualquer camada, tá, galera? Esse efeito é bem utilizado também para dar esse movimento de ondas se mexendo. Eu uso bastante em fundos para dar esse movimento, porque na verdade essa imagem aqui, ela é uma imagem estática, certo? Uma imagem estática aqui, ó. E para dar um movimento a gente pode colocar esse Turbulent Displace, ou deslocamento turbulento, e adicionar os keyframes aqui no Offset. Você pode mudar o Amount, que é a quantidade, e o Size, que é o tamanho do deslocamento. E no Offset, que é aqui que a gente vai mexer no movimento. Então eu criei o keyframe onde ele vai começar e onde ele vai terminar, e você vai mexendo aqui na posição, ó. Mexi o keyframe, por exemplo, aqui, marquei o começo, coloquei lá pra frente e eu fui mexendo aqui, no caso, ó. Pode ser para cima e para baixo, pode ser qualquer movimento que você quiser. E aí você mexe aqui e configura a posição que ele vai estar fazendo o efeito para você. Também muito fácil, é só marcar os keyframes na sua timeline, que é bem tranquilo. E o nosso último efeito, o número 12, ele é por último, mas não menos importante, porque eu uso bastante esse efeito, e é o Motion Tile, tá? Ou mosaico de movimento em português. Ele vai replicar em forma de mosaico. Ele pode ser usado em texto, imagem e vídeo, que é esse efeito aqui, ó. Com certeza você já viu nos vídeos fazer isso aqui. Você achava que não era fácil fazer, mas é muito fácil. Eu vou mostrar aqui, ó. Tem um texto, certo? Um texto sem esse movimento, tem esse efeito, ele é assim. Eu criei Escola do Motion um texto, repliquei ele embaixo, né? Copiei e colei até o tamanho da tela, praticamente tela toda. E quando você aplica esse movimento, a gente vai mexer simplesmente nesse opção aqui, que é o Tile Center, e marcar os keyframes para fazer esse movimento aqui de cima para baixo, no caso. Marca a posição no começo, põe na marcação no final e vai adicionando aqui na posição. E aí você fica ali para fazer do jeito que você quiser o movimento. No caso, eu marquei aqui, ó, e o movimento é esse aqui para baixo, rolando, ele vai rolar infinitamente, até onde você colocar logicamente os pontos. E ele é muito fácil, porque é como se ele não estivesse acabando o texto, né? Ele vai rolando a tela, passando. Você pode aumentar a velocidade simplesmente diminuindo aqui o movimento. Quanto menor for o movimento, aqui ele mais rápido ele vai, no caso aqui ele vai para cima, tá vendo? À medida que você vai mexendo, ele vai fazendo um movimento diferente, ó, mais rápido, e fica livre para criar do jeito que você quiser. Então esse é mais um efeito interessante para você utilizar nos seus projetos. Finalizamos esse vídeo, essa aula. Curtiu 12 efeitos? Ó, antes de terminar, é o seguinte, vou deixar aqui na tela para vocês um link muito importante, muito top para vocês que a gente preparou, que é o pack Acelera Motion, tá? Se você quiser ter em suas mãos uma plataforma com muitos projetos prontos de After Effects, de motions,
de vídeos animados, de várias categorias. Você pode simplesmente escolher a categoria, baixar e editar para você, ou para você vender, ou para você fazer os seus trabalhos para os seus clientes. É muito prático, economiza tempo, a gente sabe que demora para fazer. Então a gente preparou diversos templates prontos. É só você clicar na tela aí para você acessar a página e ver as informações sobre o pack Acelera Motion. Tem muita gente utilizando e os feedbacks são incríveis. Então fica a oportunidade para vocês. Não esquece do like, se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo.